Vasco avança por reforços. Não é clichê. Meia chegando e atacante desembarcando no Rio de Janeiro após a assinatura de contrato do nosso bravo Thiago Mendes, que chega para ser titular. Muito atenção, porque a gente vai falar sobre negociações que evoluíram nas últimas horas. A gente vai falar muito também aqui sobre renovações de contrato, certo? Iremos abordar aqui o assunto de jogadores importantes que podem deixar o Vasco da Gama. Um que é reserva, já está de malas prontas e está encabeçando a barca para os Maltina. E a gente vai falar aqui também sobre o amistoso que foi cancelado, perfeito? Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você se inscrever, porque aqui é sem maquiagem e é sem sacanagem. A partir de agora, todas as notícias do Vascão na sua telinha, com opinião e fonte. Bom, vamos começar falando aqui sobre o cancelamento desse amistoso. A ANAC não autorizou o voo do Montevidéu Wanderers, né? Isso gera problema aí na situação do Vasco da Gama, os preparativos aí para o jogo contra a equipe do Botafogo. A fase de preparação do Vasco é muito prejudicada. Dia 12, o Vasco estreia no Campeonato Brasileiro, reestreia nesse retorno aí após o Mundial, e o Vasco contava com esse jogo lá no Rio Grande do Norte para simplesmente é, colocar os atletas para jogar, para a gente ver se houve mudanças tática, técnica e fisicamente no Vasco. Não vai rolar, portanto, os atletas hoje treinam normalmente no CT Moacir Barbosa, perfeito? Bom, o seguinte, agora a gente fala aí sobre a situação de renovação de contrato. Ontem, o Felipe Coutinho renovou contrato aí com o Vasco, contrato renovado até junho de 2026, como vocês sabem. Felipe Coutinho aí vai jogar com a 10, né? Desde o Evander, o Vasco não tinha um camisa 10 que fosse cria das categorias de base, e o Felipe Coutinho agora vai herdar a camisa que foi do Roberto Dinamite e que estava sendo usada pelo Dimitri Payet. A grande novidade do dia, tá? Conforme a gente havia antecipado aqui ontem, é a situação do goleiro Léo Jardim, o Léo Jardim que acertou com o Vasco da Gama por mais 4 anos, e esse anúncio será feito na segunda-feira. Perfeito, pessoal? Léo Jardim, o Vasco preparando esse anúncio aí da muralha, né? Então, o Vasco da Gama, por intermédio aí do Admar Lopes, aí, conseguiu resolver duas situações que estavam embargadas aí. Bom, não para por aí. Agora a gente fala sobre saída de jogador. O Lucas Oliveira está se despedindo do Vasco da Gama. O Lucas Oliveira tem uma proposta aí vantajosa do Sport Clube Recife e está deixando o Vasco da Gama. Isto significa dizer que o Vasco da Gama vai atrás de zagueiro. Não está descartado a possibilidade também do Maurício Lemos deixar o Vasco da Gama, certo? Maurício Lemos que tem proposta do Peñarol, e não está descartada a situação do Luiz Gustavo ir para o mundo árabe. Inclusive, o Vasco fixou valor ali na transação do Luiz Gustavo na casa de 6 milhões de euros, perfeito? Então, o nosso Lucas Oliveira
pode deixar o Vasco da Gama, já está de malas prontas aí. Outra novidade, tá? É a situação do Ryan, porque ontem a Roma veio com força total para levar o Ryan, tá? A gente também colocando com fonte aqui cerca de 15 milhões aí de euros, certo? É muito pouco por aquilo que o Ryan está jogando. Informação que veio da Sky Sports, lá da Itália, perfeito. Então, 95 milhões de reais pelo Ryan é muito pouco. Né? O Ryan, que é um jogador de seleção de base brasileira, sub-20, né? Que vai jogar aí o Mundial sub-20 no final de setembro. Então, o Vasco não deve vendê-lo agora. Vão ter que aumentar muito essa proposta aí envolvendo o atleta Ryan. A gente também passa para vocês a atualização do jogador PH, o PH que tem uma proposta do Porto de Portugal aí em mãos, tá? A gente tinha recebido um informativo aí sobre essa situação, certo? Com relação a que veio do Joel Silva, jornalista lá do Colina em Foco. No entanto, o Vasco quer segurar o PH, vai fazer todos os esforços para ficar com o PH. Pessoal, nosso primeiro reforço aí, Thiago Mendes desembarcando no Rio de Janeiro na terça-feira, tá? Dia 8, o atleta chega, desembarca aqui. O atleta assinou digitalmente ontem o seu contrato com o Vasco da Gama. Contrato este que é de 2 anos e meio, certo? O jogador que vai ganhar aí cerca de R$ 500 mil. Caso venha bater meta, pode chegar até R$ 750 mil. Falando aqui sobre situação de reforço agora. Situação de meia e de atacante. Prioridades aí do Vasco da Gama. A gente ontem também recebeu o informativo que o Vasco está negociando com um atacante e com um meia ofensivo. Jogadores ali em torno de 25 anos. A informação que a gente obteve ontem foi que o Lescano, Alan Lescano, continua negociando com o Vasco da Gama, jogador do Argentino Júnior. E o seguinte, o jogador ele foi oferecido ao Cruz Maltino, perfeito? E, a partir daí, o Vasco negocia a compra de 50% dos direitos econômicos do jogador, certo? O Vasco que quer dar uma rejuvenescida nesse setor aí de meio campo, trazendo um jogador para ser um complemento ali do Felipe Coutinho, perfeito? Sobre a situação de atacante. Após ser desmentida a situação de pombo aqui no Vasco da Gama, o Vasco caminha a passos largos aí para fazer 2 anúncios do Andrés Gomes, tá? A situação evoluiu muito nas últimas horas. O Rennes, da França, disse sim ao Vasco da Gama. Foi fixado um empréstimo aí, onde o Vasco vai pagar 1 milhão de euros, conforme está aí na fonte aí, tá? Então, 5 milhões de reais, empréstimo de 1 ano. O jogador vem aí com os direitos federativos fixados aí. Seria 4 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do jogador. E a força-tarefa, no momento, é pelo jogador Alan Minda, certo? O Vasco também quer comprar esse jogador, tá? Em definitivo, jogador de seleção colombiana, cracaço de bola. Então, assim, o Vasco se ajeitando, fazendo as coisas com carinho, o Vasco vai ficar forte aí para a sequência do ano. O Alan Minda, tá? O empresário dele é o mesmo empresário do Adson, que vê com bons olhos a chegada dele aqui no Gigante da Colina, certo? E eu já disse, se o Alan Minda
fechar com o Vasco da Gama, quem sai beneficiado é o Vegete, porque vai dar liga essa situação aí. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Aquele abraço. Valeu.